Bom dia! Bom dia para você que faz parte do meu canal no YouTube, Pastora Luciene Bela Vista. E você que está chegando agora, que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe. Vamos juntos pregar a palavra de Deus. Amém? Estou falando com vocês sobre os altares da Bíblia. Lembrando que o Abel foi o primeiro altar de adoração e ele ofereceu ali a sua oferta ao Senhor, que foi aceito por Deus. E o segundo altar foi o altar da gratidão, onde Noé ofereceu ao Senhor o sacrifício, porque o Senhor livrou a vida dele, a vida da família dele do dilúvio. O terceiro altar foi o altar da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O altar da fé, é claro, de Abraão. O quarto altar foi o altar de superação de Isaac, onde ele superou os seus inimigos e levantou aquele altar em gratidão ao Senhor, em reconhecimento que só Deus pode dar o livramento pelos seus adversários. O quinto altar foi o altar de Jacó, que se transformou em Israel, que fez um voto com Deus, quando ele ergueu o seu altar, dizendo que tudo que Deus desse a ele, 10% ele daria ao Senhor. Ele fez ali o altar da fidelidade, o altar do compromisso, o altar da aliança. O sexto altar que a Bíblia nos fala é o altar do tabernáculo, que foi dado por Deus as medidas a Moisés. E foi Bezalel quem fez o tabernáculo, onde ali oferecia os sacrifícios de toda a nação israelita. E também as ofertas, é claro. Era um local de se encontrar com Deus. E o sétimo altar foi o altar de Davi, o altar da reconciliação com Deus, onde ele comprou a eira, comprou os bois e ofereceu ao Senhor como sacrifício, e o Senhor cessou a praga que estava sobre Israel. E o oitavo altar que eu quero falar com você é o altar de Elias. O altar de Elias é o altar da restauração. Na época do profeta Elias, os israelitas haviam dado as costas para o Senhor e mergulhado de cabeça no pecado. O profeta restaurou o altar, que estava em ruínas, e ofereceu um sacrifício a Deus. Como resposta, fogo desceu do céu, e todos exclamaram: o Senhor é Deus. Assim foi restaurado não apenas o altar de pedras, mas a fé de todo um povo, de todo um país. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Elias diz ser o único profeta do Senhor que restou. E Baal tinha 450 profetas. E o desafiou a oferecer o sacrifício a seu Deus. E o Deus que respondesse com fogo sobre o sacrifício, esse era o Deus único, o Deus verdadeiro. No versículo 30, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E profeticamente pegou 12 pedras, representando os filhos de Jacó, e disse: seu nome será Israel. Para ficar mais impossível Deus mandar o fogo, Elias jogou água. E água naquela época era caríssima, pois já havia 3 anos de seca total. Mas desta forma ele demonstrou que precisava mais de Deus do que das coisas materiais, das coisas financeiras. Então Elias orou para que Deus mandasse o fogo, para que o povo voltasse para Deus. E assim se fez. Quando o milagre acontece, o povo se volta para Deus. Mas o certo é
voltarmos para Deus para que o milagre aconteça, como fez Elias, que voltou os seus olhos para o Senhor. O povo voltou os seus olhos para Deus depois que o milagre aconteceu. Mas Elias voltou os olhos dele para Deus para que o milagre acontecesse. Amém? Que você possa ter discernimento do que é uma vida de altar, do que é um sacrifício para Deus, como teve Elias, sendo o único profeta do Senhor. 450 profetas de um Deus chamado Baal. Mas Elias voltou os olhos para Deus. Ele se sacrificou e toda a nação foi abençoada. Que Deus te abençoe.